te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, no versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram até Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis um jumenta amarrada, e com ele um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa dele, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. Numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto o outro cortava ramos das árvores e espalhava pelos caminhos. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nos mais altos dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja começa então a Semana Santa, nesse domingo chamado de Domingo de Ramos. Optamos por ler esse evangelho que faz a abertura da celebração de Ramos. E aqui fala então dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus que entra em Jerusalém para dar a sua vida por toda a humanidade. E eles então, quando Jesus entra em Jerusalém,
eles proclamam Jesus como o rei. Hosana ao filho de Davi. Eles estendem ramos, como limo aqui no Evangelho, que é muito conhecido por todos nós cristãos. E eles proclamam então Jesus como o seu rei. Se nós acompanhar a liturgia, ela vem falando, né, no livro de Isaías, nas cartas de São Paulo, o profeta Isaías fala, e também São Paulo, nas cartas dos Filipenses, de coisas muito preciosas para que nós possamos entrar nessa semana voltado a Deus de uma forma que nós possamos olhar quem é Jesus, qual o plano dele, qual o projeto dele, qual a entrega dele, entender bem tudo isso, para que nós possamos entender nossa vida e nossa finalidade para com ela. Então Jesus, ele entra em Jerusalém. Ele entra dessa forma que ele se apresenta à humanidade, porque Jesus, ele sendo Deus, ele não ficou revestido dessa divindade, mas esvaziou-se, não deixou de ser divino, porque Jesus nunca vai deixar de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua divindade para se apresentar dessa forma humana. Então Jesus, ele era 100% homem, e aí então ele também era 100% Deus. Mas ele, para ele se revestir dessa humanidade, ele se esvaziou-se. Por isso, amados, nós também, para entender todo esse mistério da salvação na pessoa de Jesus Cristo que se fez homem, precisamos esvaziar-se da nossa humanidade e nos encher de Deus. Por que que quando a gente faz uma experiência bem bonita de Deus, num encontro de espiritualidade, nós ficamos repletos desse amor? Por quê? Porque nós nos enchemos do divino. E aí nós compreendemos então, Jesus se esvazia da sua divindade para se apresentar totalmente humano. E nós precisamos, para compreender, precisamos nos esvaziar da nossa humanidade para nos encher da sua divindade. E aí então eles entraram, Jesus entra em Jerusalém e eles proclamam ele como rei. Mas já ficaram um pouco desconfiados, porque esperava que esse rei entrava lá numa carruagem, de repente entra num jumento, um jumentinho, montado num jumento, que é sinal de um animal de serviço, Jesus, o servo de Deus. Quem ia compreender? Porque o povo esperava aquele rei libertador que ia impor-se, e aí ele chega naquela simplicidade que por não ser entendido, é humilhado, abraça sua cruz, e aí então as pessoas não conseguem entender. Por isso então, na segunda parte dessa celebração do Domingo de Ramos, nós temos aquele longo Evangelho da Paixão. E o que acontece no Evangelho da Paixão? Aqueles que gritavam, Hosana ao filho de Davi, gritavam o crucifixo. Então, amados, se nós olhar para a nossa história e nossa vida, quantas vezes nós proclamamos Jesus como rei e quantas vezes nós também o crucificamos. Entender um Deus que se oferece, um Deus que entra na dor do ser humano, amados. Por isso, nessa Semana Santa que nós estamos entrando hoje, nós precisamos compreender bem, porque nossa natureza também é uma natureza humana cheia de limitação e fragilidade. E por isso, então, quando nós pedimos algo para Jesus e Ele não faz daquilo que a gente realmente quer, nós também o crucificamos. Essa é a nossa história da humanidade. Nós precisamos, amados, entender que Jesus não veio para ser superior a todos dessa forma humana, não. Ele veio para mostrar a sua divindade. E nós precisamos compreender a sua divindade, o seu amor, no sofrimento, na cruz.
Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito querida que estava falando que foi visitar uma pessoa enferma e viu lá ela sentindo dor e se entristeceu, teve compaixão daquela pessoa. É assim, amados, nós que caminhamos na fé, que temos que dar testemunho de vida, precisamos ir na vida daqueles que sofrem. Aí nós vamos entender a cruz de Cristo. Senão nós não vamos entender a cruz de Jesus Cristo, porque nós vamos achar que esse Deus precisa libertar todos de uma forma humana. Não, ele tem um plano diferente para nós. Nós temos que vencer toda a cruz, nós precisamos abraçar toda a cruz. Esse é o sentido dessa semana que nós entramos para vivenciar a nossa fé. Porque esse Deus, ele carregou sobre nós os nossos pecados, ele se ofereceu, ele não foi aquele que os judeus imaginavam, e muitas vezes ele também não é aquele que muitas vezes nós imaginamos, mas ele é um Deus que se oferece, ele é um Deus que vai ao encontro daqueles que mais precisa, e por isso então ele deu sua vida. Ninguém a tirou, ele ofereceu. Assim somos nós. Ninguém tem poder de tirar nossa vida. Quem deu a nossa vida para nós foi Deus. Ninguém tira, nós oferecemos, amados. Que nós possamos então entender os sofrimentos da humanidade, que nós possamos entender que o caminho é esse, mas que atrás dessa cruz, atrás dessa vida entregue, atrás dessa morte existe uma ressurreição. Esse é o grande sentido. É isso que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer uma libertação para um povo, Jesus veio trazer a salvação para um povo. E nós somos esse povo escolhido para nessa semana estar bendizendo e glorificando a Deus com o nosso testemunho de vida e de fé. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, viver essa semana com toda a intensidade, para que esse Espírito de Deus que se oferece numa cruz por nós, ele possa também oferecer a sua glória. Que nós possamos viver com muito amor, amados, essa semana, que nós vamos lá com nossos ramos, os nossos ramos que nós vamos gritar o Hosana, nós vamos receber a bênção dos ramos e nós vamos trazer esses ramos para casa, não como um sinal de libertação para nós, mas um sinal que quando nós olhar para esses ramos, nós compreendemos que nós gritamos que esse Deus é o nosso Rei e que nós possamos testemunhar com nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês. E todos aqueles que vocês amam de uma forma especial, aqueles que mais sofrem. Aquele que passa necessidade e passa fome, a bênção de Deus. Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.